Hoje vamos falar sobre as vacinas. Primeiramente, como surgiu, como funciona e tipos de vacina. Surgimento. O que mais incentivou a criar a primeira vacina foi a varíola. A varíola tem duas estirpes, uma animal e uma humana. A humana é a variolação e a animal é a Valrhine vaccine, que é mais conhecida como varíola bovina. Eu vou explicar um pouco sobre a varíola. A varíola foi uma doença infecciosa causada por uma de duas estirpes do vírus da varíola, que causou muitas mortes no século XVIII. O risco de morte após contrair a doença é de cerca de 30%, sendo superiores em bebês. Entre os sobreviventes, as sequelas mais comuns elas as extensas cicatrização das peles e cegueiras. Eu vou explicar agora sobre a variolação. A variolação ela nada mais, nada menos do que pegar todas as pústulas. Pústulas são esses machucadinhos que vocês estão vendo na imagem. Pegava essas pústulas, moíam e cheiravam. Eles fazendo isso, eles pensavam que não contraíam a doença. Isso foi algo popular, não foi um médico, não foi nada disso. Foi a população que começou a criar isso. Então, na minha opinião, que eu estudei, que eu vi muito vídeo, não deu muito certo. Agora eu vou falar sobre a varíola bovina. A varíola bovina foi meio que só dava muito em vaca, muito em animal. E o Edward, ele é um fazendeiro e viu que suas vacas estavam tendo muito essa doença. Então ele pegou uma seringa e contraiu a doença bovina nele mesmo. E ele viu que ele não contraiu a doença humana. Então ele começou a testar isso em muita gente. E ele percebeu que todas as pessoas que ele testava a varíola bovina não contraía a doença humana. Então foi assim que surgiu a primeira vacina. Agora eu vou falar como funciona as vacinas. As vacinas agem estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos que podem combater doenças infecciosas, tornando o indivíduo imune às mesmas. Como funciona as imunizações? O objetivo das imunizações é estimular o organismo a produzir anticorpos contra determinados germes, principalmente vai falar dos tipos de vacinas. Hoje eu vou falar duas vacinas, as vacinas vivas atenuadas e os agentes não vivos. Vamos começar com as vacinas vivas. As vacinas vivas são micro-organismos que mantêm a capacidade de se multiplicar no organismo do indivíduo vacinado, não causando doenças e induzir uma resposta imunitária adequada. Normalmente, basta a administração de uma única dose para produzir imunidade para toda a vida, com exceção para as vacinas administradas por via oral. As vacinas vivas atenuadas têm como desvantagem o risco de poder introduzir sintomas, ainda que normalmente mais ligeiros, das doenças que se pretende evitar pelo risco da infecção do feto. No caso de vacinação de grávidas, exemplos de vacinas vivas atenuadas: BCG, vacina contra tuberculose, vacina contra rotavírus, vacina contra a varicela e a vacina contra a febre amarela, a cachumba, a sarampo e a polio oral. Agora vamos falar sobre os agentes não vivos. Nas vacinas inativadas, os micro-organismos são mortos por agentes químicos. A grande vantagem das vacinas inativas é a total ausência de poder infeccioso do agente, incapacidade de se multiplicar no organismo do vacinado, mantendo as suas características imunológicas, ou seja, essas vacinas não provocam a doença, mas têm a capacidade de introduzir proteção contra essas mesmas doenças. Estas vacinas têm como desvantagem introduzir uma resposta imunitária e subóptima, o que por vezes requer necessidade de associar
adjuvantes ou proteína transportadoras e a necessidade de administrar várias doses de reforço. Os agentes não vivos são compostos de vírus inteiros que não estão vivos ou apenas pedaços desses vírus. Os eventos adversos em geral são precoces, de 24 a 40 horas após a vacinação. Como esses vírus não são capazes de se multiplicar, essas vacinas não são capazes de produzirem doença. Os efeitos adversos são relacionados com resposta de anti-inflamatório, como dor, inchaço, calor ou vermelhidão no local da aplicação. Geralmente necessitam de várias aplicações para conseguir gerar uma resposta duradoura. A resposta de uma vacina não interfere na outra, e por isso pode ser aplicada sem intervalos mínimos entre elas, ou ao mesmo tempo.